Fala, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, meus advogados, minhas advogadas. É com muita alegria que eu estou aqui, né, essa semana, trazendo os conhecimentos finais desse ciclo que estamos fechando. Afinal de contas, essa é a última semana que eu vou trazer muitos insights, principalmente sobre conhecimentos da atuação do advogado na defesa de servidores públicos. E é uma semana muito decisiva, porque a gente já vai entrar no mês de fevereiro, ou seja, já caminhamos aí para 10% do nosso ano, em que algumas metas devem ser traçadas, alguns caminhos devem ser seguidos e algumas estratégias devem ser colocadas em prática. E se você ainda não o fez, agora é o momento. Costumo dizer que esses 3 primeiros meses que nós temos, apesar do carnaval, apesar das outras festividades que nós temos, são os meses que vai diferenciar você dos demais. Então, desde o dia 1º de janeiro, venho aqui fazendo lives com o intuito de te ajudar, te colocar no direcionamento de forma mais rápida, objetiva, para que você corte caminho e tenha aí um sucesso na sua advocacia. Mas vamos fazer um breve histórico aqui do que a gente fez nesses últimos momentos, nessas últimas semanas. Nós falamos de posicionamento, como escolher o nicho, e aqui a gente trouxe o nosso viés para a defesa de servidores públicos. Te ensinei como estruturar a sua visão, o seu posicionamento digital, o que você deveria fazer na bio do seu Instagram, na bio do seu YouTube, das suas redes sociais. Eu te ensinei os primeiros passos para que você começasse a caminhar. Te trouxe como estruturar um diagnóstico, como fazer uma análise de um processo, como fazer um script de venda, como fazer tudo isso. Está tudo aqui no canal do Instagram. Se você olhar nas últimas postagens, você vai ver que todas as nossas aulas estão lá. Mas antes da gente começar a falar do dia de hoje, da aula de hoje, eu quero que você faça o seguinte, que você encaminhe essa live
para 5 pessoas que podem estar hoje aí buscando o seu lugar ao sol na advocacia. Eu tenho certeza que essas pessoas eu vou mandei para 7 já, para trazer de alguma forma que você consiga ter os primeiros passos da sua advocacia autônoma, da sua advocacia que você projete um faturamento sustentável. Ontem, bem rapidamente aqui, fazendo uma preliminar do que a gente vai aprender hoje, ouvindo um podcast do Guto com o Caio Carneiro. E ele fala muito do fazer e que esse fazer seja sustentável. E é uma das coisas que a gente prega muito aqui no escritório, porque a meta e os passos que têm que ser dados têm que ser sustentáveis. A cobrança, ela vem, o medo também vem, porque é algo novo, mas a partir do momento que você consegue se posicionar e mostrar realmente para que você veio o jogo que você quer jogar, eu tenho certeza que você vai conseguir dar bons passos. Meus amigos, direto ao ponto, só para você que está aqui no YouTube ou para você que está aqui no Instagram, clique no link da bio, cai para o grupo do WhatsApp, lá você vai receber material de qualidade em que você vai conseguir crescer. Aqui as nossas aulas são feitas simultaneamente pelo Instagram e pelo grupo do Google Meet, e aqui a gente compartilha material de qualidade. Vamos nessa? Vamos começar? Com a nossa garrafinha do escritório. Olha aqui, acho que dá para ver aí. Então vamos nessa, meus amigos. Seguinte. Aula de hoje, número 19. O script de fechamento que funciona para especialista. E nós temos o subtema. O porquê quem diagnostica não precisa convencer. Cara, é muito interessante isso. Eu trago esse ponto porque, em regra, nós especialistas, no início da nossa jornada, nós temos 4 objeções universais, assim como disse ontem na aula 18, que a gente traz um impacto realmente muito difícil dos próximos passos. E o que seria isso? Cara, eu fico muito nisso porque a gente faz uma análise de risco, inclusive, do que tudo a gente faz. E a gente vê quais são, a gente começa a mapear as principais objeções que nós estamos aqui. Meu primo, valeu, tamo junto, Erivelto. E vamos lá, galera, é o seguinte, primeiro, é muito comum, né? Se eu perguntar o que o cliente disser não, e a gente indo já para as objeções, não tenha medo da rejeição. Às vezes, nem o antes de uma pergunta, isso você só descobre quando você lidera. Então, não, às vezes, é uma forma de você trazer uma quebra de objeção de forma objetiva. Tenho medo de parecer vendedor. Na verdade, você não confia no seu método, você não confia no seu diagnóstico. E quem diagnostica bem tem a obrigação de conduzir no momento da reunião. Inclusive, meu primo Erivelto, ele é especialista em vendas. Próxima vez eu vou trazer uma oportunidade para trazer esses pontos muito importantes para vocês entender um pouco sobre a venda da nossa advocacia no sentido de forma ética, coerente e para você aumentar os índices de conversão dos seus contratos. Terceira objeção, vai dar mais um tempo. O seu medo, na verdade, é que eu tenho medo de assumir o risco dessa decisão. E, na verdade, o que o cliente quer dizer? Em PAG, o tempo não é neutro. O tempo é risco. Então, toda vez que você chegar a uma percepção em que o cliente quer um tempo para pensar, aí, valeu, meu amigo, você traz essa premissa. E quando o cliente fala que a quarta objeção que vai pensar, ele vai olhar para você assim, peraí, vou pensar. E aí, a tradução real é, eu não deixei claro o impacto do meu diagnóstico que eu fiz para esse cliente. Se você olhar na aula 17 e na aula 16, eu ajudei vocês a construir um diagnóstico de alta performance, onde você traz a evidência da necessidade para o cliente. E quando você evidencia isso, o seu cliente percebe a sua autoridade no posicionamento, principalmente nós, advogados, na defesa de servidores públicos. A gente entende que o diagnóstico bem feito, com a correlação, com a boa técnica que nós empregamos nas nossas atuações, eu tenho certeza que você vai conseguir demonstrar sua autoridade e o valor, ele vai ser um detalhe no momento do fechamento. Mas vamos lá, olha só. A gente vai partir para a parte em que a gente vai trazer as principais premissas para o fechamento. Então vamos lá, meus amigos, é o seguinte. O fechamento versus pressão. As 4 objeções universais que agora pode parecer pouco cliente em relação ao momento da nossa reunião. Então, o fechamento é uma conclusão natural do diagnóstico.
sentou com o cliente, quando você entra no mérito da proposta, quando você fala da proposta, você, na verdade, vai falar do diagnóstico. No momento da oferta em que você vai falar sobre o seu produto, o seu valor na defesa do servidor público, na verdade, você vai falar ainda mais do seu diagnóstico. Se você diagnosticou bem, o cliente já decidiu. Ele não precisa saber do valor. No subconsciente dele, no inconsciente dele, ele já decidiu que você vai ser a defesa dele, técnica. E além mais, você nem precisa perguntar. Vamos começar, até porque ele já decidiu. Então, o passo que você tem que dar é: vamos iniciar? E aí, como é que fica isso? Você já lidera o próximo passo. Então, a nossa linha estratégica em relação a como iniciar um fechamento é o diagnóstico, falar bem do diagnóstico. Se você diagnosticou bem, o cliente já decidiu, você perguntar, vamos iniciar? E o próximo passo, quem tem que dar é você. O cliente já está decidido sobre isso. E o próximo passo, quem dá é você em relação a isso. Então, o script de venda, principalmente quando a gente fala em relação ao passo a passo, que a gente traz uma versão mais premium, para quem está acompanhando aqui no YouTube, vai estar aqui com a gente. Valeu, meu primo. É isso aí, velho. Preço é diferente de valor. E a gente vai trazer aqui um dos pontos muito importantes, tá? Então, se você ainda chegou ao final da conversa e seu cliente fala que vou pensar, ou que tem um problema, na verdade você não conduziu bem o seu diagnóstico. E ao mesmo tempo você mostrar que para fechar os contratos, para ter uma percepção de autoridade, essa percepção ela vem sem pressão. E isso te traz a especialidade, no nosso caso, na defesa de servidores públicos. Então, um fechamento é uma conclusão natural. E com os próximos passos, você vai entender o porquê que tudo isso vai acarretar no vamos começar e quem vai liderar essa conversa após isso será você. Então, primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai controlar a conversa. Então, pelo que analisamos, e aí você vai entrar no mérito do seu diagnóstico, pelo que analisamos, o seu PAD está na fase X e a acusação está na fase Y. Logo, o risco é Z. Então, você vai trilhando o caminho do processo. Ao mesmo tempo, o segundo passo, que é o caminho estratégico, é que a estratégia que nós vamos desenhar serão essas três principais: A, B e C. E aí você fala do seu método, a sua forma de resolução do processo, do problema, da situação que o cliente está enfrentando. Isso facilita demais com que ele tenha clareza. Quando o cliente fala que vai pensar, ele não teve clareza. Falta de clareza é uma objeção para a decisão em relação à contratação. Perfeito? E aí, como é que é o terceiro passo? O valor. O valor, quando você fala, você não justifica, você simplesmente dá o valor. Para assumir a sua defesa técnica, o investimento de honorários iniciais é X. Mas, tanto pelo acompanhamento, Y, valor Y, e no caso que a gente consiga ter sucesso na sua demanda, o investimento final, a título de êxito, em razão da atuação do advogado, será de WX. Para e quieta. Não fala mais nada. O silêncio, ele vai traduzir um raciocínio para que o cliente entenda as informações que você trouxe. E a quarta pergunta, que é a pergunta assertiva, é: faz sentido para você agora? É isso que você tem que perguntar para o seu cliente. Então, faz sentido para você a gente começar agora? Faz sentido tudo isso que eu falei? E com isso, você vai para o quinto passo, que é o silêncio. Deixa ele decidir. Na verdade, ele já decidiu. Ele diagnosticou o que você falou, ele evidenciou a forma de pagamento que você ofereceu e agora a conclusão é com ele. E lembre que eu falei, às vezes o não é porque ele não é para ser seu cliente. Nem todo cliente que chega, nem todo lead que chega para você é cliente. Clientes são aqueles que entendem a percepção de valor que você agregou ao seu trabalho. E o sexto passo é, se houver hesitação, objeção final, o que te impede de decidir agora? Aqui trata de dar a última objeção e não você começar tudo de novo. Você não tem que explicar os honorários, você já explicou, você já evidenciou. Se for uma pergunta específica dele, você esclarece. Não entendi os honorários de êxito. É em razão da atuação do advogado e com a conclusão do processo que nós ganhamos em razão do resultado final. Pronto. Ele já entendeu o valor. Você não precisa explicar o valor. Você explica o conceito de êxito. Um exemplo bem prático. E aí, a gente parte
para o fechamento, que é onde você ainda continua com o passo da sua autoridade. Como é que funciona? Primeiro, deu ok, cliente fechou, imediatamente faça o contrato. Até porque uma segunda reflexão leva a uma dúvida. O que tem dúvida perde o esclarecimento. O seu diagnóstico, ele pode ter sido muito preciso, mas a reflexão futura te traz uma objeção que ele pode criar após a não ter assinado o contrato. Alinhe a forma de pagamento, agende a próxima reunião. Assinou o contrato, próxima reunião. Explique os próximos passos, principalmente da sua estratégia consignada no seu diagnóstico. Já te falei, o diagnóstico está na aula 15 e 16. Se você for lá, você vai ver bem a nossa aula de diagnóstico que está no perfil do Instagram e também no canal do YouTube. Explique os próximos passos e parabenize o cliente pela decisão da escolha da defesa técnica. Entenda, você vai mostrar a sua autoridade por meio de uma decisão que ele tomou. E isso ainda mais garante que o seu diagnóstico, as suas informações, o seu contrato eleve a sua autoridade. Essa é a percepção que as pessoas têm que ter de você como autoridade. Lembre, tudo que começa com percepção alta de valor, o que você oferta como valor, a pessoa vai falar, é muito mais fácil eu decidir pelo fechamento do contrato diante dos benefícios que ele trouxe nessa reunião do que eu perder essa oportunidade. Então, eu costumo dizer, e algumas pessoas têm até resistência a isso, eu não estou nem aí para elas, mas ela diz assim, eu entrego o ouro na reunião, eu entrego a solução, mas a parte que postula a interlocução entre o Poder Judiciário, as comissões processantes, toda a linha de raciocínio que você trouxe, quem faz é o advogado especialista. Então, você pode entregar o ouro, você pode entregar uma Ferrari. Se a pessoa nunca dirigiu uma Ferrari, ela vai bater a Ferrari. Então, não fique com receio. Entregue o ouro. Seja verdadeiro. Lembre que eu falei a percepção real e a percepção de autoridade e, ao mesmo tempo, aquilo que você entrega como verdade, integridade, você consegue demonstrar de fato que o cliente vai perceber sua autoridade. Não invente um risco que não exista. Seja verdadeiro, faça aquilo que você planejou no seu diagnóstico de forma íntegra. Seja íntegro, entregue tudo aquilo que o cliente precise. A contratação é consequência. O ajuste de valor e pagamento e a forma é consequência. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir ter êxito, principalmente nas estratégias que você desenha dentro do diagnóstico. Como é que eu faço com meus servidores? Pego o PAD, analiso o PAD, faço o diagnóstico, trago as principais linhas estratégicas de defesa sem receio que ele tenha essas informações. Porque a especialidade, o conhecimento técnico está aqui. E você consegue, com certeza, entregar quando ele faz a contratação. Se ele não fechar com você, quem está perdendo é o cliente. Quem está perdendo? Um advogado especialista na defesa de servidores públicos é o seu cliente. Você conseguiu ancorar a sua autoridade, você mostra isso para um diagnóstico e você entrega isso para o cliente. A decisão é dele. Nem todo lead será seu cliente, tá? E o segundo passo, meus amigos, é a mão na massa. Então, o que a gente faz? Todas as nossas aulas. Nós estamos na aula 19. Se você olhar todas as nossas aulas, a gente fala da mão na massa. Quem aprende não depende. Se você não botar a mão na massa, você não vai conseguir o próximo passo. Você não vai conquistar o próximo passo. Bote a mão na massa. E a nossa ação de prática de hoje é: hoje você vai fazer uma simulação ou grave uma reunião sua do script de fechamento em voz alta ou, se tiver com o cliente, da forma que você conduz, e comece a mapear. E comece a internalizar essas informações para você entender como é que eu me desenvolvo na análise de um PAD. Como é que eu consegui desenhar uma linha estratégica para o meu cliente, onde eu trouxe esse convencimento para que ele fechasse com a gente. Lembre-se, valor, ele é consequência da entrega da sua expertise. Se o cliente não consegue fazer o pagamento, ele não é o seu cliente. Simples assim. Objetivo e direto. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que nossos materiais eles são colocados no grupo. Nossas teses, nossas informações, tudo que eu falo aqui está no grupo do WhatsApp. Link na bio, clica no grupo do WhatsApp e vem com a gente. Tá bom? Qualquer dúvida, chama no direct.
Para você que está no Instagram vendo a reprise, comenta aqui nos comentários RVT, o material chega para você, tá bom? E vamos seguir juntos, até porque crescimento se começa a partir de agora e o de fazer. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã para nossa aula. Valeu, primo, tamo junto. A próxima aqui é com você, hein?